Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens com o título, diga assim comigo, Encontros com Jesus. Você você tomou um pequeno almoço aí hoje? Encontros com Jesus. Nós vamos tratar aqui de homens, mulheres que tiveram um encontro poderoso com Jesus e que após esse encontro com Cristo tiveram suas vidas transformadas, porque esse é um mês em que nós celebraremos a Páscoa. E nós vamos tratar e vamos caminhar na Bíblia em textos onde nós vamos aprender e vamos perceber o que é ter de fato ali, o que alguns homens experimentaram quando tiveram no seu caminho o próprio Cristo. Aquele que transforma histórias, aquele que muda realidades aqui. Quantos receberam Jesus, quantos encontraram Jesus, quantos foram mudados, transformados por esse encontro? Eu creio que se nós pudéssemos abrir o microfone aqui, nós teríamos tantos testemunhos de como era a tua vida antes de ter esse encontro com Jesus, antes de conhecer a Cristo, e como é a tua vida hoje, depois de receber Cristo como seu Senhor e Salvador. E a gente vai perceber isso na vida de muitos homens, e hoje eu quero que você abra a tua Bíblia, porque nós vamos falar sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos falar desse encontro transformador na vida de um homem improvável. De um homem improvável. Nós vamos ler esse texto. Prepare aí a tua Bíblia, prepare aí o teu bloco de notas e gere uma expectativa no seu coração, porque esse tema com certeza me deixa muito empolgado, muito animado, sabe? As histórias que tratam de encontros que Jesus teve com homens e mulheres é algo magnífico, é algo poderoso, porque nesses encontros nós vemos de fato o coração de Jesus, como funciona a sua mente, como funciona a cultura do seu reino, que é um reino de ponta cabeça, se comparada ao sistema de reino dessa terra. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, eu vou ler na versão o livro, e você pode acompanhar aí. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, em outras versões fala que era chefe dos publicanos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou uma árvore. Alguns textos falam um sicômoro. Junto à estrada, para dali o ver. Quando Jesus ia a passar, olhou para cima e vendo Zaqueu, chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai se hospedar de um conhecido pecador? Vai ser hóspede, melhor dizendo, desculpe, murmurava. Versículo 8. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais dos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse: a salvação entrou hoje nesse lar. Esse homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Feche os teus olhos aí, eu quero orar rapidamente. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Diante de um tesouro precioso, que é a Tua palavra, Senhor, que é a Tua Escritura. E nós queremos nessa manhã, Senhor, nós queremos ser cheios, Pai, da porção da Tua palavra, Pai, com esse testemunho, com essa história, impacta o nosso coração, fala ao nosso espírito, Senhor, e produz nessa manhã salvação, Pai. Transformação no coração de todos aqueles que estão a ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. É importante você entender que Jesus está a passar em Jericó, entendeu o contexto? Jesus está a passar em Jericó, isso está a acontecer desde o capítulo 18. Ele entra em Jericó a partir do capítulo 18, quando ele encontra ali, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque esses 2 capítulos têm uma junção e um paralelismo, eles se complementam em suas ideias, em seus valores, mas Jesus está a passar em Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, uma das cidades mais belas da época, uma cidade que tinha como significado do seu nome um lugar de fragrância. Jesus estava a passar nessa cidade, uma cidade muito bem localizada, uma das cidades mais baixas, se não a mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém estava acima, mais de 1.000 metros. Essa era uma cidade que tinha, era a cidade das palmeiras, uma cidade que tinha belas casas, belas mansões,
poderíamos falar com esse termo hoje, e muitos sacerdotes gostavam e residiam nessa cidade, tinham suas casas, porque era uma cidade com um clima agradável, uma cidade que era luxuosa, com muito comércio, e a gente vai encontrar muitos sacerdotes levitas que habitavam na cidade. Aliás, quando você lê em Lucas capítulo 10, um pouco antes, você vai ver a história do bom samaritano, e ali fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e assim também os sacerdotes desciam, o levita descia. Ali você vai estudar e vai entender e vai ver essa história do bom samaritano falando e testificando o que nós estamos a dizer. Jericó era uma cidade de veraneio, onde na época de Jesus, Herodes o Grande conta os historiadores que ele tinha um palácio de veraneio, onde ele ia ali descansar. Era uma cidade era uma cidade de passagem, então muitas pessoas passavam para ir para Jerusalém, para outras partes, e era uma cidade muito, muito agradável. E Zaqueu, a Bíblia fala, um homem publicano e muito rico, ele habitava nesse lugar, porque era um lugar de pessoas com posses, com recursos, era um lugar, era uma bela cidade, e Jesus está a passar naquela cidade. Jesus está a passar naquela cidade. Isso não é comum, isso não deve ser visto como algo poderoso está a acontecer, porque Jesus está indo em direção à cruz. Nessa semana Jesus vai ser crucificado. Essa é a última oportunidade que Jericó tem de ter um encontro com Jesus. A cidade está cheia de barulho, muito agitada, porque esse homem que estava a exercer o seu ministério por quase 3 anos, ele está a passar. As pessoas sabem dos milagres que ele tinha feito, as pessoas sabem do poder, eles começam a olhar aquele homem, esse de fato será o Messias, e Jesus está a entrar na cidade. Algo poderoso está por acontecer naquela cidade, porque Jesus começa a entrar ali em Lucas capítulo 18, e o primeiro encontro que ele tem é eu poderia falar sobre esse encontro, mas não é hoje o foco, mas isso mostra o coração de Jesus. Ele encontra, o seu primeiro encontro é com um homem pobre, um mendigo que está à beira da estrada, o cego Bartimeu, que ouve que Jesus estava a passar. Jesus toca a vida daquele homem, ele se levanta da sua pobreza, da sua imundícia, ele começa a dar glórias a Jesus e a seguir o Mestre. Mas nós vamos ver um outro contraste, porque agora no capítulo 19, Jesus está em Jericó, e o encontro dele agora é com um homem riquíssimo, com um homem com muitas posses, que também encontra Jesus, tem a sua vida salva, porque Jesus toca pobres, Jesus toca ricos. Esse é o poder do Evangelho, que levanta um homem da sarjeta, mas também toca um homem riquíssimo e com muitas posses, porque não há distinção, não há acepção de pessoas. No coração de Deus, todos podem alcançar e ser transformados por esse Evangelho. Amém? É algo maravilhoso. Mas quem era um publicano? Porque é assim que Lucas descreve Zaqueu, um publicano. Rico, muito rico, um publicano. Um publicano era, como em algumas versões nós lemos nessa manhã, um cobrador de impostos, porque na época Jerusalém era uma colônia do Império Romano, e para que o Império Romano pudesse exercer domínio, pudesse exercer um jugo sobre aquelas cidades que ela escravizava, que ela tinha domínio, ela impunha a cobrança excessiva de impostos, porque o Império Romano construiu aqueles palácios suntuosos, grandes, lindíssimos, e para isso era necessário que o dinheiro viesse do povo. Então havia muita cobrança de impostos, havia muita extorsão, havia um jugo muito pesado. E o que os imperadores, o que o Império Romano fazia? Destacava algumas pessoas do próprio povo para que eles cumprissem essa função de serem cobradores de impostos. E Zaqueu era um desses homens, alguém que era do próprio povo judeu e que se rendeu, ou melhor, que se vendeu ao Império Romano para ali oprimir o povo através de impostos. Os publicanos, por isso, eram odiados pelo povo judeu. Imagina alguém, um mercenário do seu próprio povo, que vem para cobrar impostos, que vem para exercer essa opressão sobre o próprio povo. Você pode imaginar o quanto os publicanos, o quanto esses homens eram odiados. Porque os publicanos, esses cobradores de impostos, eles
cobravam os impostos que Roma impunha e passavam uma parte para Roma e eles ficavam com uma outra parte que eles mesmos definiam qual deveria ser. Então eles cobravam a mais, eles cobravam valores abusivos para que eles repassassem uma parte para Roma e pudessem ali se apropriar da outra parte. Alguns teólogos falam que os publicanos eles tinham pouco patriotismo e nenhuma religião, que eles se preocupavam mais com o seu próprio lucro do que com o próximo. O próximo não tinha valor, importância nenhuma para o publicano. O que interessava é, me dê. O publicano tinha aquela filosofia dos salteadores, quando eu preguei para a igreja, o que é meu e o que é seu pode ser meu também. Passa para cá. Ele dormia com a cabeça tranquila, tirava dinheiro dos mais pobres e ia e vivia sua vida como se nada tivesse acontecido, porque ele tinha uma mentalidade de exploração. O trabalho dos publicanos na época era visto como uma traição nacional. Uma traição nacional, seu traidor. As pessoas tinham ódio desses homens. Mas Jesus está a passar em Jericó. Diga comigo, Jesus está a passar em Jericó. O homem que se senta, o homem que se põe à mesa com publicanos e pecadores. Ele quem está a passar. O homem que enxerga os imundos, enxerga os homens tidos como injustos e odiados na época. Ele está a passar em Jericó. Em Marcos capítulo 16, 17 fala assim. Quando alguns especialistas na lei, que pertenciam ao grupo dos fariseus, viram Jesus comer com pecadores e cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e outros pecadores? Ao ouvi-los, Jesus respondeu-lhes, quem precisa de médico são os doentes, não os que têm saúde. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. E Zaqueu, este homem corrupto, esse homem odiado, está prestes a ter o encontro mais importante de toda a sua vida, porque Jesus está em Jericó e Jesus está aqui hoje. Ele tem poder para salvar a todos os que creem. Ele salva pobres, ricos, pessoas influentes, marginalizados, pessoas de todas as raças, de todas as línguas, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Jesus está a passar, Jesus está aí na vera e deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que deseja que todos sejam salvos e conheçam plenamente a verdade. Esse mesmo Jesus, que estava em Jericó, está a passar aqui nessa igreja. Está a passar aqui nessa cidade. Quando você caminha, você está a levar Jesus contigo. Ele anda pelas ruas de Aveiro, ele anda pelas ruas de Albergaria Velho, ele anda pelas ruas de Ilhavo, ele anda pelas ruas de Vagos, ele anda pelas ruas. Jesus, ele está aqui, ele tem poder para salvar. O texto continua no versículo 3 e 4. Mas como era de estatura baixa, diga-se comigo, estatura baixa. E o texto continua, e não conseguia espreitar por cima da multidão. Correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para dali o ver. É interessante que Lucas tenha o cuidado de destacar essa característica física de Zaqueu. Você não vai ver isso acontecer com muitos outros homens, escritores, a trazer o biotipo físico de muitos homens, como João, Mateus, os próprios discípulos. Mas Lucas, no seu cuidado em descrever esse homem, ele dá ênfase à sua baixa estatura. Zaqueu era como um homem que talvez sempre tenha sido olhado, ele sempre foi olhado como alguém que está embaixo. Talvez uma criança, um adolescente que sempre foi olhado de cima para baixo, alguém que sempre foi, de certa forma, menosprezado, medido pelas pessoas como alguém inferior, talvez, por conta da sua estatura. Ele talvez tenha sofrido na sua infância com brincadeiras pejorativas, ou mesmo com a indiferença. Eu não quero aqui outras brincadeiras que poderiam, na sua adolescência, na sua infância, talvez tenha sofrido com isso, com o preconceito. Talvez esse homem tenha crescido debaixo desse jugo. Talvez tenha sido isso que tenha levado ele a agir como um opressor
era talvez de alguma forma uma resposta aos que o menosprezavam. Vocês me olhavam de cima para baixo, agora deixa eu mostrar para vocês. Eu vou me vingar, eu vou oprimir vocês. Vocês não tiveram dó de mim na infância, na adolescência. Eu fui olhado como alguém inferior, alguém que sempre está à margem. Deixa eu mostrar aqui para vocês quem é que manda agora. Deixa eu mostrar aqui quem agora aqui tem o poder. Talvez por isso que ele tenha sido um traidor e não tinha vergonha disso, do seu próprio povo. Talvez por isso ele tenha agido de uma maneira tão egoísta, tão avarenta com relação ao próximo. O próximo para Zaqueu talvez não tinha valor nenhum, porque ele tenha sido rejeitado, sofrido com sentimentos. Um homem que cresceu sendo olhado talvez como inferior, pequeno aos olhos dos homens. Talvez alguns que estão aqui nessa manhã, vocês passem por esse mesmo sentimento. Talvez as circunstâncias, as pessoas tenham olhado para você com um olhar de menosprezo. Sentimentos de rejeição, autocomiseração, baixa autoestima. E você, talvez como Zaqueu, esteja a fazer a mesma coisa, buscar a tua identidade, a tua afirmação, a tua emancipação diante da sociedade por meio de coisas, de pessoas, de dinheiro. Foi isso o que Zaqueu fez. Um homem rico e com poder. Um homem muito rico e com muito poder. Porque o texto chama ele não como só publicano, ele era o chefe dos publicanos. Debaixo da autoridade desse homem, tamanho era o desprezo que ele tinha pelo povo, o egoísmo, o desejo talvez até mesmo de vingança, que ele era responsável por uma rede de corruptos. Porque esse é o único momento em toda a escritura do Novo Testamento em que essa palavra chefe aparece. Você não vai encontrar ela no grego em nenhuma passagem mais do Novo Testamento. Que também significava um maioral. Então ele era o maioral dos corruptos. Havia talvez uma revolta no seu coração. Ele tinha poder, tinha dinheiro, mas todas essas coisas não lhe foram suficientes para suprir o vazio. Todas essas conquistas que ele tinha não preencheram a lacuna do coração deste homem. Ele está em cima de uma árvore, porque ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Mas está a passar em Jericó, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai ter um encontro agora com o príncipe da paz. Aquele que tem a paz que excede todo entendimento, aquele que possui a paz que o mundo não pode dar, é este homem que Zaqueu vai encontrar. O texto continua dizendo, quando Jesus ia passar, diga assim comigo, olhou para cima. Fala bem forte, olhou para cima. E vendo Zaqueu, chamou pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Jesus olhou para cima. Os detalhes do texto são incríveis. É impressionante o cuidado literário de Lucas a escrever algo tão poderoso. Um homem que por uma vida inteira teve o olhar das pessoas voltados para baixo para enxergá-lo. Agora tem os olhos de Jesus voltados para cima. É como, e aqui eu quero fazer uma aplicação no texto, é como se Jesus estivesse dizendo para Zaqueu, Zaqueu, olha para cima porque eu te vejo como um gigante, Zaqueu. Eu olho para cima porque talvez as circunstâncias, elas podem te jogar para baixo, podem até te menosprezar, mas Zaqueu, os meus olhos vêm além, os meus olhos olham, eles conseguem ver além do que o natural está a ver, os meus olhos conseguem ver algo que ninguém pode ver, eu consigo ver aquilo que está dentro do teu coração. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Porque o Senhor vê o coração. Jesus se enxerga além.
O mundo, as pessoas, as circunstâncias podem até te jogar para baixo. Mas Jesus olha para cima. Ele olha com um olhar de esperança. Ele te olha com uma outra lógica que esse mundo não pode oferecer. Porque o amor de Jesus é profundo. É maior do que o amor que nós podemos encontrar nessa terra. Não é um amor condicional, mas é um amor incondicional. É esse amor que está a passar em Jericó, esse amor que está a passar nessa casa. Jesus está aqui, aquele que nos olha com olhos de amor, aquele que nos olha com olhos que enxergam além, aquele que pega os desprezíveis, aquele que pega os improváveis e fazem dele de grandes homens de Deus, aquele que escolhe os que não são. Porque Jesus consegue perceber um anseio no coração daquele homem. E talvez ninguém podia enxergar, e nós vamos perceber isso daqui a pouco ao analisar o texto. Jesus consegue perceber um anseio, um desejo, uma fome no coração de Zaqueu, que ninguém que estava ao redor percebeu. Isso fica claro porque o texto fala que Zaqueu correu à frente e trepou num sicômoro, numa árvore que é linda, uma árvore frutífera. Ela vai ser citada só no livro do profeta Amós, e nesse texto fala que na cidade de Jericó tinha muito dessas árvores. Esse homem sobe ali, uma árvore fácil de você subir, de você se posicionar, mas ele corre ali. Correr na época para alguém que tinha uma função de liderança, de autoridade, era algo vergonhoso, era algo que não era feito. Mas esse homem, isso mostra um anseio, mostra algo que está no coração dele, uma fome, que descrevia o próprio significado do seu nome. Embora pareça uma ironia o que eu vou dizer para a igreja, mas o nome de Zaqueu significava puro e inocente. Tudo que ele não tinha sido até aquele momento, tudo que Zaqueu não tinha sido até aquele momento era puro e inocente. Mas a raiz desse nome significa, e talvez Zaqueu, com certeza, seus pais criam em Deus para lhe dar esse nome. Então, podemos chegar a esse entendimento, mas a raiz desse nome reflete o desejo por uma pureza moral e espiritual. É irônico falar isso, mas a fome desse homem, o desejo dele, começa a ser manifesto naquele momento. Ele está ali a ver Jesus, e a despeito de tudo que esse homem havia passado, a despeito de tudo que esse homem tinha feito, ele de alguma forma deseja Jesus, o santo e o puro. Ele não podia encontrar a santidade, ele não pôde encontrar a pureza, ele se perverteu, ele se desviou, ele virou um homem corrupto, um homem que levava vantagem às costas dos outros, um homem que pegava o dinheiro que não era dele. Ele não tinha força, ele não tinha capacidade, mas em Jesus a pureza e a santidade está nele, a plenitude. Nós não podemos ser santos, nós não podemos ser puros na nossa força, nosso coração é enganoso, mas em Jesus está a plenitude da pureza e da santidade, e Jesus está ali na frente desse homem. A pureza e a santidade. O que parecia improvável aconteceu. Um homem rico e poderoso é atraído pelo Salvador, Jesus, para cumprir o que o próprio Jesus, e os textos se conectam, disse em Lucas capítulo 18. É lindo, a palavra é linda, meu irmão. Quando você volta em Lucas capítulo 18, Jesus tem um encontro ali, começa a ser desenrolado um assunto que é finalizado na história de Zaqueu, que é sobre como se alcançar a salvação, como herdar a salvação. Jesus tem um encontro com um jovem rico ali. E é interessante como o próprio Jesus, eu imagino os discípulos caminhando com Jesus e recebendo essa aula prática com ele. Porque Jesus, no capítulo 18 de Lucas, no capítulo anterior, no versículo 18, ele encontra esse jovem rico, um homem, um moço, que até aquele momento, e a pergunta que esse jovem faz para ele: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: você já sabe, você tem que seguir os mandamentos. Jesus começa a ter uma conversa ali, não matar, ele começa a trazer, lembrar os mandamentos que deveriam ser
seguidos, e o jovem estufa o seu peito e fala: eu já tenho feito tudo isso. E aí Jesus olha para aquele jovem e fala: então, uma coisa ainda te é necessário fazer. Vende tudo que você tem. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele disse, mas é quase parafraseando. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Um homem que conhecia todos os mandamentos. Um homem que tinha o entendimento da palavra. Jesus fala para ele o que ele deveria fazer, mas fala que esse jovem fica triste, vira as costas e não é capaz de fazer isso. E no versículo 24 a 27 de Lucas 18, diz assim: vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo, Jesus? Quem pode ser salvo? Jesus vira para aqueles homens, talvez com certeza os discípulos estavam ali com ele e fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. E fica a frase, e fica o ensinamento, e fica a mensagem de Jesus. Mas essa mensagem se torna prática, se torna visível justamente na história de Zaqueu. Um homem rico, um homem improvável, um homem com muitas posses. Aqueles discípulos veem um jovem que seguia todos os mandamentos, que era aparentemente justo, virarem as costas para Jesus, e de repente esse evangelho de ponta cabeça, esse evangelho que pega as coisas que não são e transforma em coisas que são, abraça, acolhe um homem rico que está, um corrupto, um enganador, e aqueles discípulos veem na vida de Zaqueu o impossível se cumprindo. O que eles tinham acabado de ouvir ali em Lucas capítulo 18 se cumpre na vida de Zaqueu. Um homem improvável que é alcançado pelo poder transformador de Jesus, que traz à existência as coisas que não existem. Será que você pode aplaudir Jesus? O jovem rico trocou a salvação por dinheiro. Sabe, meu irmão, o problema não é dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não é carregar o dinheiro no bolso, é carregar o dinheiro no coração. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é quando o dinheiro te possui. Eu gosto muito da frase de um dos pastores que fala que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Mas Zaqueu, não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu se rende por inteiro. Zaqueu é a prova do que Jesus disse em Lucas 18, 27. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O texto continua no versículo 5. Será que isso não enche teu coração de esperança, meu irmão? O texto continua no versículo 5. Vendo Zaqueu, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Zaqueu, desce depressa. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus conhece o nome de Zaqueu. Jesus nos conhece pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Jesus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Jesus, Ele te conhece, Ele te chama. Ele chama. Isaías 49:1, o próprio profeta Isaías, ao falar sobre ele fala que Deus o chamou pelo nome, que Deus o designou, que Deus nos conhece. Ele conhece o teu coração, Ele conhece cada lacuna do seu coração, Ele conhece cada sentimento, Ele conhece cada inquietação, Ele sabe tudo que está passando na tua mente, no teu coração hoje, e Ele te chama pelo nome. Ele tem uma identidade para você, Ele te conhece. Você não está distante de Jesus. Você não é alguém que Jesus não sabe quem é. Jesus te conhece. Nós somos conhecidos por Jesus. Ele se importa.
E ele diz: vem depressa, vem depressa. A salvação é hoje, Zaqueu. É hoje que eu quero entrar na tua casa. Jesus está na casa, meus irmãos. E todas as vezes que nós estamos aqui reunidos aos domingos, é uma oportunidade para nós termos um encontro transformador com Jesus. Porque a salvação é o elo inicial, mas a salvação ela é algo que nós construímos dia a dia, na caminhada com Jesus, no relacionamento com Ele, na comunhão com Ele. Porque Jesus fala para Zaqueu: eu quero entrar na sua casa. Ele não só chama, ele não só fala: Zaqueu, você está salvo. Não, eu quero ir na tua casa, eu quero estar na tua mesa, Zaqueu, eu quero ter comunhão contigo. Zaqueu, vamos lá, eu quero falar contigo no teu círculo mais íntimo. Jesus quer estar na nossa mesa. Jesus precisa estar na mesa da nossa casa, meu irmão. Não é só domingo aqui não, meu irmão. Não é só culto aqui levantando a mão, adorando. É bênção, é glória, é celebração. Mas Jesus quer entrar na tua vida por completo. Ele quer entrar na tua casa. Fazer parte do teu dia a dia, da tua rotina. Jesus quer estar na tua boca. Quando você está sentado à mesa a conversar com seus filhos. Jesus quer entrar na casa. Eu quero ter comunhão contigo, Zaqueu. Vem depressa, Zaqueu, a salvação é urgente, Zaqueu, a vida eterna é algo urgente, meus irmãos. Por isso um dos maiores pregadores, Jonathan Edwards, disse assim: Senhor, imprima a eternidade em meus olhos. Senhor, imprima a eternidade dos meus olhos, que ao levantar, Jesus, que eu me lembre da eternidade, que eu me lembre que eu tenho que caminhar com a perspectiva do céu, desde o meu levantar até que eu deite. Me imprima, Senhor, a eternidade dos meus olhos, para que eu não olhe as coisas com a perspectiva dessa terra, mas que eu olhe as coisas com a perspectiva de alguém que é salvo em Cristo, uma nova criatura. E a resposta de Zaqueu é algo maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia fala, versículo 6, ele saltou para o chão e satisfeito. Em outras versões fala, e alegre, levou Jesus para sua casa. A resposta de Zaqueu foi rápida, imediata, o que revela o anseio do seu coração. Aliás, o simples fato dele ter subido em uma árvore como uma criança revela a disposição dele romper com a casca da aparência que ele tinha, romper com a casca da reputação, do orgulho, da autossuficiência que o tinha guiado até aquele momento. Ele rompe com todas essas coisas. Tem tanta gente a olhar ele, a julgar a vida dele, mas importa que eu busque a Cristo. Ele rompe com tudo aquilo que poderia impedi-lo de chegar até Cristo. Ele joga a sua reputação de lado, ele baixa o seu orgulho, ele desce daquela árvore, ele desce da sua arrogância. Ele desce para encontrar Jesus. Há um vazio no coração deste homem. Nada até aquele momento tinha sido capaz de preencher, de suprir o seu vazio, o seu poder, as suas riquezas, as suas conquistas naturais não foram suficientes. Mas esse homem ouve falar de Jesus e num salto responde ao chamado de Jesus e Jesus o leva para casa. Ele vai com Jesus para sua casa. Aliás, é um dos únicos momentos, ou talvez o único momento em que Jesus se convida. Tem alguns que se convidam, né? E aí, meu irmão, tudo bem? Vai fazer o que depois do culto? Não, daí a pessoa, não sei. É? Eu também não. Tem uns irmãos que se convidam, né? Não? É um pouco indiscreto e tal. E aí, Marcelo, o que vai ter lá hoje? Vai ter um feijão gordo? Vai. Cadê o Rafael? O que vai ter hoje lá? Hã? Hein? Eu tô por aí, Rafa, tô por aí. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala, e aí, o que vai rolar hoje? O que vai ter hoje? Vai sair um almoço aí, hein? Vai sair um almoço, hein? Tem uns irmãos que sempre ficam à espera, né? À espera de um milagre.
E é bom quando ninguém ri, a Rosana ri, daí todo mundo ri. Eu fiz um contrato com a Rosana, quando ninguém ri das minhas piadas, você ri. Porque daí todo mundo vai rir por causa da sua risada também. Daí vai parecer que eu sou engraçado. Obrigado, Rosana. Mas o texto continua, meus irmãos. Tem uma malta que não está feliz com o que está acontecendo com a vida de Zaqueu, porque nem todos celebram o nosso encontro com Jesus. Aliás, há muita resistência para que cheguemos até Cristo. Há muito falatório, há muito julgamento, dentro e fora da igreja. Aliás, quando você vai para Lucas capítulo 18, e por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque os textos estão correlacionados, você tem que estudar essas duas histórias, levando em conta esses dois capítulos, tanto 18 quanto 19, você vai ver ali, no capítulo 18, o fariseu e o cobrador de impostos, eles orando no mesmo lugar. E o fariseu, o homem conhecedor da lei, fala, graças a Deus, porque eu não sou como este homem. Esse sem vergonha, esse traidor, esse Zaqueu, que vai aparecer no 19, mas eu estou falando dele no 18 já. Porque dentro da igreja também, como pode? Como pode? Conheça aquele ali, enganava meio mundo, ali está no culto. Glória a Deus, está na reunião. Ele está no lugar certo. Aliás, não tinha nenhum pecado aqui, até a gente entrar, até eu colocar o pé aqui, já entrou os pecadores, né? Não tinha nenhum problema. E aí começa um burburinho ali, versículo 7. Fala assim, mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador? Esse versículo, claro, deixa totalmente claro a vida pregressa de Zaqueu. Deixa escancarado de que esse homem era um corrupto, era um usurpador, era um traidor, era um pecador. É para a casa deste homem que Jesus vai e a multidão estabelece o seu veredito. Porque, meu irmão, via de regra, a multidão sempre será uma barreira para nos conectarmos a Cristo. Via de regra, a multidão sempre vai estabelecer as suas opiniões, as suas restrições. São muitas vozes, são muitas opiniões, são muitos julgamentos, porque há muito interesse e motivações dentro de uma multidão. Aliás, tem um estudioso que fala que há uma multidão a seguir Jesus e uma multidão a seguir a multidão. Que nem sabe por que estão lá. O que está fazendo aqui? Já viu um acidente, alguma coisa acontecer? O que aconteceu ali? Está na multidão, seguindo a multidão. Mas eu creio que todos que estão sentados aqui nessa manhã são discípulos de Cristo, amém? Não estão aqui, não são uma multidão a seguir uma multidão. Mas a multidão, via de regra, ela está confusa. Ela tem opiniões completamente desconexas, sem sentido. Ela julga, é um telefone sem fio. Aliás, hoje a internet é uma grande multidão que impõe, dita regras, subjuga pessoas com ideologias, com um padrão de pensamento completamente contrário. A gente encontra cada bobagem na internet com relação até ao cristianismo, heresias, pregações, coisas tão terríveis. E são essas coisas que muitas vezes até estão nos impedindo de conhecer mais a Cristo. Você tem que dar um dislike, parar de seguir algumas coisas, meu irmão. Que estão definindo o seu padrão de pensamento, estão definindo ideologias que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Você precisa colocar a face nesse livro, o Facebook, né? O Face no livro, o Face no book. O Pedro Borel que fala isso, né? Facebook. Quando alguém arrumar uma piada para o Instagram, me fala que eu vou usar também. Você precisa abrir essa aplicação aqui, ó. Ó. Jovens, olha, aqui está a identidade de Cristo para ti. Aqui está a voz poderosa para transformar a tua história.
Aqui está aquela voz que até pega homens como Zaqueu, como um cego à beira do caminho, um pobre, um mendigo, e levanta eles para sentar com reis. Nós precisamos tomar cuidado com a multidão. O cego Bartimeu rompeu com a barreira da multidão, ele teve que romper. Estava à beira da estrada, teve que romper com a resistência da multidão que oprimia ele. Por isso ele teve um encontro com Jesus. Se você volta no capítulo 18, lembra, meus irmãos, nós não podemos estudar esses dois capítulos, esse capítulo 19 sem olhar para o capítulo 18. A palavra fala, 18:37, ao responderem-lhe que Jesus de Nazaré ia passar. Isso está falado do cego Bartimeu, aqui em Lucas não aparece o nome dele, mas em Marcos aparece o nome de Bartimeu. A Bíblia fala que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a Bíblia fala, versículo 39, algumas versões falam que a multidão fez isso, outras falam que pessoas, né? Mas os que caminhavam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 41 fala que Jesus vira para ele e fala: que queres que te faça, Bartimeu? E respondeu-lhe: Senhor, eu quero ver. E no versículo 42, Jesus fala: vê, a tua fé curou-te, a tua fé te salvou. Que eu não quero só te curar, Bartimeu, eu quero te salvar, trazer para uma novidade de vida, te transformar. Ei, vem em casa, Bartimeu. A fé desses dois homens, o cego Bartimeu e Zaqueu, rompe com o obstáculo da multidão. A fé de um homem como o de Bartimeu fez com que ele gritasse: Jesus, filho de Davi. E a fé de Zaqueu fez com que ele corresse depressa e subisse numa árvore: eu quero Jesus. Talvez alguns se achem tão pequenos, tão indignos. Mas Jesus quer te levantar, te falar: eu. Talvez alguns se achem tão orgulhosos, tão arrogantes. Vamos ver onde esse pastor vai chegar aí. É onde eu vou chegar, é o Espírito Santo que te convence, meu irmão. E ele está aqui nessa manhã. Se ele te tocar, meu irmão, não tem rico, não tem pobre, não tem imperador, não tem rei. Um dia toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Esses homens expressam manifestações visíveis de uma revolução que estava acontecendo no interior, uma ebulição de fé no coração desses homens, que fez com que eles reagissem. E esse Jesus está aqui nessa manhã, meu irmão. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, manifestação visível, e com o teu coração crer, fé interna, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso que acontece na vida desses dois homens. A salvação alcança o coração desses homens. Por isso o cego Bartimeu, a Bíblia fala que ele dava glórias. Lucas 18, 43, ele se levanta, ele começa a dar glórias. Ele começa a vibrar. Já Zaqueu responde de uma forma surpreendente, maravilhosa. Versículo 8 fala assim: entretanto Zaqueu levantou-se e disse-lhe, diga assim comigo, Senhor. Porque ele já olha para Jesus e fala: você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Ele já reconhece a autoridade de Jesus, ele já se submete, porque seu coração está sendo transformado. Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres.
E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes mais. O encontro com Jesus muda a escala de valor de Zaqueu. Agora ele não vê mais as pessoas com uma mentalidade de usurpador. Ele não vê mais as pessoas como alguém que ele possa obter lucro, obter vantagens. O encontro com Jesus transforma o coração de Zaqueu e, consequentemente, o seu caráter. E a primeira marca de salvação do coração de Zaqueu está em suas palavras: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. Porque a salvação transforma a nossa vida, meu irmão. A salvação, Jesus vem e aquele nascimento do céu faz com que nós façamos aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. Ele vai no centro, ali no principal do que nos corrompia e transforma aquilo, meu irmão. O eixo da vida de Zaqueu é mudado. Aquele que sempre recebia, tomava dos outros e pensava somente em si, agora deseja ajudar aos pobres, porque Zaqueu não é mais dominado pela ganância, mas pelo amor. Zaqueu não dá para ganhar a salvação, ele dá porque recebeu a salvação. Ele foi atingido pelo amor de Jesus. Não é uma salvação por obras, mas são obras que revelam a nossa salvação. E se tenho cobrado a mais dos impostos, restituirei 4 vezes o valor. Zaqueu conhecia a palavra. Ele se lembra da lei em Levítico capítulo 6, Êxodo capítulo 22, que fala sobre a restituição, sobre devolver aquilo que você roubou. Ele tem esse entendimento, ele sabia que o que ele tinha feito era errado. As propinas que ele tinha aceitado, o dinheiro sujo que ele tinha aceitado, a mentira, a corrupção, o desvio de dinheiro, a traição, que acomete a vida de muitos homens até hoje, que estão perdidos na ganância, que estão perdidos e acham que fazer uma fatura com um valor alterado vai fazer com que você ganhe um dinheiro, ganhe vantagem. Mentira! Sonegação de impostos, cobrar um valor indevido, mentir para obter lucro, são coisas que têm acontecido até os dias de hoje. Mas Zaqueu encontrou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Seu coração não suportava mais viver dessa maneira. Porque uma pessoa que conhece a Cristo vive honestamente, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que conhece a Cristo vive honestamente. Ah, mas eu conheço. Aquele vai na igreja. Fez isso. Precisa conhecer a Cristo. Precisa se arrepender. O conhecimento de Cristo afeta o nosso caráter. Não podemos mais viver a mentir. Nós agora andamos na luz. Nós manifestamos as obras da salvação. O que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. O que falava palavrão, asneiras, não fala mais. O adúltero não adultera mais. O viciado abandona as drogas. O violento se torna um pacificador. Porque não há salvação sem abandono de pecado. Não. Jesus nos transforma de dentro para fora. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e os abandona será perdoado. Queria chamar os músicos para encerrar a mensagem. Mas eu conto esse testemunho sempre na aula de integração. Aliás, marque na tua agenda aí, dia 17 de maio nós começamos a nossa outra integração. Faz tempo ainda, mas até lá nós vamos ter uma turma grande, amém, meus irmãos? Todos conhecem, acho que o Paulinho, né, que canta no Drops ali, né? Conhece, que é o pastor do louvor lá da nossa igreja lá no Brasil. Mas o pai dele, o pastor Paulão, eu conheço o Paulinho desde os 5 anos de idade. Mas o pai dele chegou na igreja arrebentado. Era um alcoólatra. A mãe do Paulinho, foi abandonada pelos pais, foi viver num orfanato. Cresceu num orfanato. E aí é uma junção maravilhosa, né? De uma mulher abandonada com um alcoólatra viciado em drogas. E
A Marúcia, mãe do Paulinho, se converte, tem um encontro com Jesus e tem uma experiência forte e começa a lutar com aquela tensão terrível no casamento do esposo que chegava caindo por conta da bebida na sua casa. Ela conta que em alguns momentos ela buscava o Paulo, que também é o mesmo nome, né, do pai e do filho, na sarjeta, na frente da casa, todo sujo, feito as necessidades ali. Ela pegava ele, levava até o banheiro, a casa de banho, tirava a sua roupa, dava banho nele e orava: Senhor Jesus, esse homem um dia vai ser um pastor, o Senhor vai transforma a vida desse homem, Jesus. Transforma, salva ele, Jesus. Jesus estava na casa daquela mulher. E um dia o pastor Paulão teve um encontro com Jesus. Paulo teve um encontro poderoso com Jesus. O pastor Paulo era um homem que vendia viaturas, tinha um stand, e ele era conhecido antes de conhecer a Cristo como o Paulo, o enganador. Aqui eu não sei se tem essa gíria aqui, que é o Paulo nó, que dá nó até em pingo d'água. Ele buscava vantagem em tudo. O que ele podia fazer para dar escondia o defeito da viatura. Não, isso aí, mudava, alterava a quilometragem para vender os carros, pegava dinheiro que não era dele, para manter o vício, porque havia uma corrupção no coração dele. Mas um dia o Paulo teve um encontro com Jesus, que mudou toda a sua história. Ele fala que nesse processo da salvação, do Espírito Santo mostrando o coração dele, as vergonhas, ele fala que o Espírito Santo falou para ele assim: você precisa devolver tudo que você roubou. Mas nem me lembro, Jesus. Você vai pegar um caderno e vai escrever. E ele pegou aquele caderno. Paulo, roubei tanto. Marcos, enganei ele no pneu do carro. Não sei o quê. Fez uma relação. Ele passou casa por casa. Diz que quando ele chegava para falar com as pessoas: ô Paulo, porque ele é uma pessoa super simpática, aquele que te enrola, você te leva tudo, você sai da braça ele ainda. Levou a carteira, levou o dinheiro e você sai amigão dele. A habilidade, até. O pastor Paulo é uma pessoa incrível, assim, muito simpático, muito alegre, né? E usava isso da maneira errada, mas Jesus transformou ele, continua agora um homem transformado, mas usando seus talentos para o lugar certo. E ele disse que chegava nos lugares e as pessoas falavam: mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vim te trazer esse dinheiro. O que é isso? Eu roubei você mesmo. Como? Eu nem lembro. Não, mas Deus, eu sou uma nova criatura. Jesus entrou na minha vida. O pastor Davi não precisou falar isso para ele. A esposa não precisou falar isso para ele. Agora ele tem Jesus, o puro e o santo. O próprio Jesus o convenceu a fazer isso. Você não vai ver no diálogo aqui de Zaqueu com Jesus forçando ele a fazer. Ele se levanta e fala: agora você é o meu Senhor, Senhor Jesus. Eu não posso mais andar como eu era imundo, eu era sujo. Mas agora eu tenho o santo sentado aqui na minha mesa, agora eu tenho o santo a habitar no meu coração. E eu quero manifestar as obras dessa santidade, desse Deus. E ele começa a devolver tudo. E é lindo que acontece. Na sequência ali, versículo 8. E Jesus disse: Zaqueu, a salvação entrou hoje nesse lar. E a palavra ali é oikos, no grego, oikos, que diz respeito ao círculo familiar, não diz respeito só a Zaqueu. Zaqueu, a salvação vai invadir a tua família agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, o teu oikos. A decisão que você está a tomar aqui hoje, Zaqueu, vai mudar toda a tua história, toda a sua descendência. Do homem que era conhecido como corrupto, como enganador, mas que encontrou Jesus, que teve Jesus na sua mesa e teve sua vida transformada. E Jesus fala algo lindo: Zaqueu, esse é um filho de Abraão. As promessas de Abraão alcançam um pecador, um homem imundo. As promessas de Abraão em Gênesis capítulo 12, por meio de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Alcançam a vida de Zaqueu, e agora aquela família de Zaqueu será bendita, abençoada. Que privilégio.
Jesus, o texto continua, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Perdido em sua ganância, perdido em sua avareza, perdido da mentira, da revolta, perdido em seus sentimentos de inadequação, perdido na sua tristeza, na sua depressão, perdido porque tem um vazio dentro de ti. É para isso que Jesus veio. Jesus está aqui nessa manhã, meu irmão, para te salvar, para te dar vida e vida em abundância. Porque a vida que Cristo nos dá transborda. Assim como foi na vida de Zaqueu. Eu começo a imaginar Zaqueu saindo pelas ruas de Jericó, tirando o dinheiro do bolso e dando aos pobres. E as pessoas olhando e falando: não era esse que roubava? Por que ele está agora a dar dinheiro para os pobres? Ué, não era esse baixinho aí? Não era esse sem vergonha, safado? Ele não se importava com o próximo. Ele é um traidor nacional. Ele está devolvendo para as pessoas tudo que ele roubou 4 vezes mais. Eu imagino Zaqueu a responder: Jesus entrou na minha casa, Jesus me salvou. E esse Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. E todos aqueles que caminham com Jesus farão o mesmo. Amarão porque foram amados primeiro. Quando Jesus nos encontra, meus irmãos, as nossas prioridades são trocadas. Não vivemos mais no eixo do egoísmo, mas da generosidade. Não vivemos mais sobre o eixo dos nossos próprios interesses, mas nós vivemos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queria te convidar para ficar em pé. Eu quero encerrar essa mensagem lendo rapidamente o que o encontro de Zaqueu com Jesus nos ensina. Não sei se tem a projeção aí. O que o encontro de Jesus com Zaqueu nos ensina? Que nada é impossível para Deus. A sua salvação está disponível a todos. A todos. Que homens veem a aparência, mas Jesus enxerga além, vê o coração. Que a fé derruba as barreiras que nos impedem de encontrar Jesus. Não há nada que possa ficar de pé diante daqueles que creem em Cristo Jesus. Não há vozes, não há julgamentos, não há vereditos dessa terra que sustentem a fé no Filho de Deus, que impedem a fé, melhor dizendo. Que Jesus nos transforma de dentro para fora. E que o dia da salvação é hoje. Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. A salvação é urgente, a vida eterna é urgente. Ele está aqui, meu irmão. Você precisa descer do seu orgulho, desça. Se você precisa se levantar do chão, se levante, porque a mão dele está aqui para te amparar e para te trazer vida eterna, vida abundante. Amém? Você crê nisso? Ele está aqui. Aleluia. Vamos cantar essa canção rapidamente.